Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um Subsídios Teológico da Escola Bíblica Dominical. Estaremos estudando hoje a lição de número 11, que tem sobre tema a mordomia das obras de misericórdia. Glória a Jesus. Primeiro, a gente vai ter que entender que nos Salmos de número 103, versículo 8, o salmista disse: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. A gente já começa a partir do início de que Deus, ele é misericordioso. A grande questão é que a misericórdia, ela deve ser entendida como o carro de frente. Deve ser entendida como se fosse no popular, no popularzão, né? Desculpe até os irmãos que estão me ouvindo aí, se caso não gostar da comparação, como o carro de frente dos outros carros que vêm atrás. Como linha de frente, a misericórdia de Deus, ela deve ser entendida como a que está na estampa de Deus, que vai na frente de Deus. Porque se nós não entendermos desta forma, nós estaremos perdidos. Nós estamos aqui, eu estou aqui neste momento, graças à misericórdia de Deus. E essa misericórdia, ela se encontra nos atributos morais de Deus. A gente sabe que Deus, ele tem os seus atributos. Atributos são características peculiar, aquilo que é propriedade de algo, e os atributos de Deus, a gente tem logo três, que é os mais falados, ou os mais comentados no meio teológico. Os atributos naturais, os atributos morais e os atributos divinos. Os atributos naturais, aqueles que são propriedade de Deus, ele se encaixa como aquilo que pertence à natureza de Deus, aquilo que é da essência de Deus. Aí a gente já vê que é aquilo que Deus tem, e só Deus tem, que é a onipotência, a onipresença, onisciência, a imutabilidade, o eterno, enfim. Esses são os atributos naturais. Atributos morais aqueles que estão relacionados ao relacionamento de Deus com a sua criação. É o que faz Deus se relacionar com a sua criação. E Deus transfere parte desses seus atributos morais para a criação para poder se relacionar com ela. Aí entra a misericórdia. Deus, ele é misericordioso, ele transfere a sua misericórdia para a sua criação para poder também se relacionar com ela. Por isso que o cristão, o ser humano, ele tem que exercer a misericórdia. E não é só a misericórdia, que os atributos morais. Tem a santidade, tem o amor, tem a justiça, tem o fiel, tem a bondade. Todos esses tópicos são considerados como os atributos morais de Deus. E ele transfere para o homem para poder se relacionar com o homem. Por isso que a gente vê, sede santos porque eu sou santo. E por aí vai. E o divino é aquilo que o faz ser Deus. O divino, ele é o interessante dos atributos divinos porque foi achado em Jesus. Jesus deu características desses atributos divinos. E aí os religiosos ficaram doidos e falaram: não, esses daí não pode, você não pode ter esses atributos, porque esses atributos faz ser Deus. Quais são os atributos? São o Criador. Jesus falou assim: eu estava lá no princípio com Deus, na criação. O perdoador de pecados. Falaram, mas quem pode perdoar pecados senão Deus? E por aí vai. Glorioso,
é o que expressa a glória. Jesus expressou a glória de Deus, perfeição e por aí vai. Enfim, esses atributos, os morais, que é o que a gente pretende falar mais, e em específico a misericórdia, que é o tema da lição, a gente vê mais ênfase dele no Antigo Testamento. Deus expressa muito a sua misericórdia no Antigo Testamento, porque no Novo Testamento entra a dispensação da graça. E não é que é abafado, não, mas é que a graça ela entra em evidência. Se nós formos ler o Salmo de número 23, versículo 6, o salmista diz: certamente que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão por todos os dias da minha vida. E aí ele diz: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Vem a misericórdia e depois ele habita na casa de Deus. Se fosse na época da graça, se ele estivesse escrevendo junto com o apóstolo Paulo, ele ia falar certamente que a graça de Deus me seguirá todos os dias e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Graça, misericórdia, graça e habitação. Antigo Testamento, misericórdia e a habitação. A misericórdia ela tem alguns sinônimos. Quais são os sinônimos da misericórdia? É altruísta, é compaixão, piedoso, clemência, remissão e por aí vai. Esses são os sinônimos que expressam misericórdia. Porque essas palavras faz um resumão. E qual é o resumão, Tadeu? O resumão é sentir a aflição por outrem. É você se colocar no lugar da pessoa e sofrer e sentir o que a pessoa está sentindo. Por isso que a misericórdia ela é mais apontada no lado da aflição, no lado da angústia, no lado da dor. Ela se passa pela pessoa e sente aquilo que a pessoa, aquele desconforto que a pessoa está sentindo. E quem foi o maior exemplo disso? Jesus. Jesus ele foi o maior misericordioso. E como eu disse para os irmãos, Deus ele transfere parte dos seus atributos morais para a criação. Então todo cristão tem que ser misericordioso. Os filhos de Deus eles herdam esses atributos, os atributos morais, santidade, misericórdia, amor, e ele tem que expressar isso. 1 João capítulo 3, versículo 18 diz: filhinhos, não amemos apenas de palavras, de línguas, mas amemos de obras, em verdade. A grande discussão entre Jesus e os religiosos era que eles falavam que eram religiosos, mas eles não exerciam os atributos morais. Jesus falou, 23, vocês dão dízimo? Beleza. Vocês contribuem? Beleza. Mas vocês estão esquecendo o mais importante da lei: juízo, misericórdia e fé. A misericórdia, ela tem algumas palavras, alguns significados. Aí a gente vai para o latim, significa uma compaixão criada pela miséria alheia. A gente vai para o grego, quer dizer piedade, compaixão. Aí a gente vai para o hebraico, quer dizer maciez, quer dizer solidariedade. E aí tem um termo misericordioso que no grego está relacionado às entranhas, às vísceras. O termo misericordioso no grego quer dizer entranhas de bondade, entranhas de misericórdia. Essa palavra amai-vos entranhavelmente está relacionada às entranhas. Aí já entra até um costume antigo de que as entranhas, a parte dos órgãos do abdômen, era o centro das emoções. A gente vê isso muito no Antigo Testamento. Aquele friozinho na barriga, sabe? Era considerado o centro das emoções. Foi passando o tempo, foi amadurecendo mais essa ideia, passou a ser o coração. O coração passou a ser o centro das emoções. Foi amadurecendo essa ideia. O cérebro passou a ser o centro das emoções, a sede das emoções. Enfim, a gente vê na Bíblia Sagrada alguns cristãos praticando a obra de misericórdia. Obra de misericórdia, a gente não vai ver isso na Bíblia.
Não existe essa palavra, essa frase na Bíblia, obra de misericórdia. Mas o conceito de misericórdia a gente encontra de cabo a rabo. Gênesis e Apocalipse a gente encontra esse conceito de misericórdia. A gente vê isso claramente quando Davi assume o reinado. 1 Samuel capítulo 9, Davi assume o reinado. Lembra-se do seu amigo Jonatas. E ele logo fala, como é que eu vou poder recompensar meu amigo Jonatas? Há alguém da casa de Jonatas para que eu use com a beneficência de Deus? Algumas traduções estarão para que eu use com a benevolência de Deus. E aí falaram, tem Mefibosete, mas ele é aleijado de ambos os pés. Daí fala, manda-o chamá-lo, traga-o, porque eu quero agir com misericórdia. Eu quero agir como se Jonatas estivesse aqui, como se eu estivesse no lugar de Jonatas, como se Jonatas tivesse assumido o reinado, como se Jonatas virasse rei. O que ele iria fazer com a sua família? Davi foi sensacional, sensacional. E lá na frente a gente vai comentar sobre os inimigos, que devemos amar os nossos inimigos. Davi nesse aspecto sensacional. Não é pouco que ele é tido como homem segundo o coração de Deus, porque os atributos morais de Deus eram expressos em Davi. E aí, como Davi foi sensacional entre nós, eu quero falar de um outro homem que foge-me palavras. Jesus Cristo. Esse daí, me desculpa a expressão, esse foi sensacional. Quando fala de misericórdia, não tem outro homem que nós devemos se espelhar a não ser Jesus Cristo. E uma das suas palavras que a gente, segundo a lição, que a lição nos traz, vamos andar pela lição, ela fala sobre a parábola do bom samaritano. Esse é um clássico do Novo Testamento, aonde um doutor da lei cita astuciamente, cita Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Depois cita Levítico 19, 18, que devemos amar um próximo como a nós mesmos. E ele fala, e aí, quem é meu próximo? E aí Jesus fala um dialético, que na filosofia você responder uma pergunta com outra pergunta. E ele fala, aí ele conta a parábola do bom samaritano. E em resumão, a parábola do bom samaritano diz que o próximo é aquele que está necessitado ao nosso lado. A obra de misericórdia, ela só vai ter valor quando ela é colocada em prática. Não existe misericórdia sem prática. Não existe amor, é igual amor, não existe amor sem prática. Eu amo, mas eu não demonstro. Não existe, então você não ama. Quem ama, demonstra. E Romanos 5,8 diz, Deus prova o seu amor para conosco, como? Ficando quieto? Não, pelo fato de entregar Jesus Cristo, seu Filho, para ser morto na cruz do Calvário e nos dar a salvação. Então a misericórdia ela tem que ser colocada em prática, em primeiro lugar. Não existe uma pessoa que diz que é misericordioso, que tem misericórdia e fica somente nas quatro paredes, no seu quarto trancado, não tem aquele relacionamento, não se relaciona, então não ama, não tem a misericórdia. E isso é uma contradição, porque nós somos criados para ter misericórdia. Nós somos criados para Deus. E como eu sempre venho falando, Deus nos deu a sua misericórdia. Então devemos fazer a obra. Devemos fazer a obra de misericórdia. Efésios 2:10 diz, porque fomos feituras suas, criados em Jesus Cristo para as boas obras, a quais Deus nos preparou para que andássemos nela. Então nós somos criados para as boas obras. Fomos criados por Deus para fazermos coisas boas.
Tito capítulo 3, versículo 8 diz: fiel é esta palavra, e isto quero que deveras firmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras, porque essas coisas são proveitosas para todos os homens. Uma expressão de boas obras é o fruto. O fruto é o que expressa, o que caracteriza uma boa obra. Lógico que é o fruto bom. Então a palavra obra, ela se caracteriza como fruto. Uma obra boa, um fruto bom. Uma obra ruim, um fruto mau. Por isso que não basta somente dar fruto. Nós somos exigidos, somos intimados pela Bíblia para darmos frutos bons. Frutos com qualidade. E Jesus Cristo, como um bom agricultor, ele conhece a árvore. Ele conhece a cada um e sabe qual é o fruto de cada um. Porém, aqueles que estão enxertados em Jesus, João capítulo 15, aqueles que estão enxertados em Jesus têm que dar fruto segundo a árvore. E a árvore de Jesus é um fruto bom. Então o cristão que está em Jesus, o cristão ele dá um fruto bom. Não existe um cristão que dá um fruto mau. Um cristão que dá um fruto mau é porque não está enxertado na árvore que é Jesus. E aí, já que nós estamos falando de fruto, tem duas ramificações. A humana e a espiritual. Na humana é um fruto bom. Na área humana é um fruto que é em prol aos carentes. Uma obra em prol aos carentes. Uma obra em prol aos necessitados, aos vulneráveis. Aqueles que estão sendo menosprezados. Por isso que a gente vê o conceito de que Deus é o Deus dos pobres. Esse é um conceito que tem embasado nesse pensamento. Porque Deus ele sempre esteve ao lado do fragilizado. Deus não está feliz com essas pessoas que estão em outros países, que estão sendo desclassificadas pelo governo. De uma maneira geral, esses países pobres, esses países, os ricos escravizam os pobres. Deus não está feliz com isso. Deus sempre esteve ao lado dos desfavorecidos. Porque nós servimos a um Deus misericordioso. Ainda que ele é justo, mas ele é um Deus misericordioso. E uma pessoa que agiu ajudando os desfavorecidos, as classes desfavoráveis, aos necessitados, uma pessoa que agiu assim chamou a atenção de Deus. Não chamou a atenção de Deus porque ele era um cristão. Não chamou a atenção de Deus porque ele dava esmola e praticava obras boas. Quem foi esse? Cornélio. Atos capítulo 10. Era uma pessoa que não era cristã, mas praticava esmola, praticava as boas obras. E chamou a atenção de Deus. E Deus falou assim, Pedro, vai lá e você tem que pregar para esse camarada. Porque ele não é cristão, ele não me serve e ele pratica boas obras. Eu não quero... Porque o ato de esmola, dar esmola é bíblico. Não, mas eu não vou dar esmola porque vou usar crack. Eu não vou dar esmola porque vai comprar cigarro. Eu não vou dar esmola porque vai se prostituir. A esmola, ela é bíblica. O cristão, ele tem que dar esmola. Só que agora nós estamos vivendo num mundo onde nós raciocinamos primeiro para depois agir. Aí vem esse raciocínio. Não, mas ele vai usar isso. Não, independente do que ele for fazer. É lógico que a gente torce e ora para que essa esmola seja utilizada da melhor forma possível. Mas o ato de dar esmola é bíblico. E não foi só Cornélio. A gente vê isso com Dorcas, ou Tabita, Atos capítulo 9, versículo 36. A história diz que ela vendia roupas e produzia roupas para as viúvas. Só que esse produzir roupa para a viúva, a história diz que ela doava as roupas produzidas para as viúvas. Inclusive, quando ela morreu, o velório encheu de viúvas e estavam todas amarguradas, devolvendo os vestidos para Dorcas que haviam recebido delas.
E essa parte de obras, ela é tão interessante que lá no final da Bíblia, lá no finalzinho, lá em Apocalipse 20, 12, diz que vai se abrir o livro da vida. Para ver quem está escrito no livro da vida. Quem está escrito e quem não está escrito no livro da vida. Só que não tem só o livro da vida, vai ter os outros livros. Os livros que são do memorial de Deus. Onde todas as obras vai estar escrita ali. E nós seremos julgados. Nós não, os ímpios, aqueles que não são cristãos, serão julgados pelas suas obras escritas ali naquele livro. Por isso que a gente sempre está pregando, olha, Deus está vendo, Deus está vendo, Deus está vendo, Deus está vendo, e Deus está vendo mesmo. E não só está vendo, mas como está registrando. Tudo está sendo registrado. Só que tem muitos que não têm esse conceito. Quem não teve esse conceito que estava sendo observado por Deus e se deu bem, foi os cristãos de Mateus capítulo 25, versículo 35 em diante. Que Jesus chamou eles à parte e falou assim, olha, vocês têm exercido boas obras, hein? E vocês têm me dado de comer. Vocês têm me vestido. Eu estava com sede e vocês me deram água. Eu estava adoecido e vocês foram me visitar. E eles falaram, não, Jesus, nós não fizemos nada disso. Não, nós não te vestimos, nós não te demos água quando você estava com sede, nós não te visitamos quando o Senhor estava enfermo, nós não fizemos nada. Jesus, sim, vocês fizeram. Quando vocês fizeram para um desses meus filhos, vocês fizeram a mim. Então eles praticaram obras de misericórdia sem saber. Porque a obra de misericórdia ela é praticada pelo amor. Nasce no fruto, Deus coloca no coração do cristão, e o cristão amadurece essa chama. Eles não sabiam que estavam sendo vistos por Jesus. Eles não sabiam que estavam sendo cobrados por Jesus. Eles não sabiam que era um mandamento. Eles só faziam por amor. Essa é a expressão da obra de misericórdia. É feita por amor. E essa aqui é a parte humana. E na parte espiritual, a gente vê que Jesus ele foi logo início. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obra de misericórdia. Exemplo de misericórdia. Deus, ele foi sensacional nesse aspecto, porque a gente vê um Deus que ele se faz carne para morrer por um pecador. Obra de misericórdia. A gente vê no caso de Jonas, no caso de Jonas e Nínive. Deus manda Jonas ir a Nínive para pregar para Nínive se arrepender, e Jonas fala, não vou pregar. Alguns dizem que ele tinha aí uma particularidade com o povo de Nínive, e Jonas queria a destruição do povo de Nínive. Deus chama a Jonas e fala, Jonas, eu não vou ter misericórdia de mais de 120 mil homens? Eu não vou ter misericórdia dele, eu sou um Deus misericordioso. Tiago capítulo 2, versículo 13, diz que a misericórdia, ela triunfa o juízo, ela vai acima do juízo, ela sobressai o juízo, as obras de misericórdia. Porque se o juízo viesse sobre a misericórdia, nós não estaríamos aqui. Então, porque Deus, nós não merecemos estar vivos, só que como a misericórdia de Deus vem acima do juízo, nós ainda estamos vivos. Só que vai chegar um dia que Deus ele não vai agir com misericórdia. E nós estamos pregando isso para que as pessoas não venham participar deste dia, que é o dia do juízo final, aonde Deus irá organizar todos os ímpios, os mares irão dar os mortos, a terra irão dar os mortos. E todo mundo vai se concentrar e Deus irá julgar segundo o seu juízo. E aí não vai ter misericórdia. Nós estamos pregando esse momento.
A igreja não vai participar disso, porque a igreja foi salva pela misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7, Jesus Cristo diz: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então a misericórdia de Deus, ela nos salva, ela nos livra. A evangelização e a missão, isso é uma obra, é uma expressa obra de misericórdia. Romanos capítulo 10, versículo 14 diz: como crerão se não ouviram? Como ouvirão se não tem quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? A missão, quem faz missão, está dizendo que tem misericórdia no coração. Missão se faz de 3 formas, básica. Se faz orando, pregando e contribuindo. Mas a igreja, de uma maneira geral, ela mais ora pelos problemas próprios do que pela evangelização e pela salvação de outrem. Quando se fala de pregar, a igreja mais prega para cristão, para crente, do que prega para ímpios, para pessoas não evangélicas. Quando fala de contribuir, o cristão mais contribui para o seu benefício, gasta dinheiro mais com besteira do que dinheiro com missão. Marcos capítulo 16, versículo 15 é missão pura. Prega o evangelho em todo mundo. Prega o evangelho para todos. Essa é expressa a misericórdia de Deus. O id é uma expressa da misericórdia. E quem não obedece o id não está sendo misericordioso. E a falta de misericórdia é uma negligência muito grande da igreja. A parábola das 100 ovelhas, Jesus disse que o pastor deixou as 99 no deserto e foi atrás da ovelha perdida. Obra de misericórdia. Há um grande contraste entre a igreja que obedece à lei e a igreja que obedece à graça. Porque João, capítulo 8, versículo 10, é uma expressa, ali é o diálogo entre Jesus e a mulher adúltera. E aí a gente vê que a igreja que acha que a mulher deve ser apedrejada é a igreja que está na lei. É a igreja que não exerce misericórdia. É a igreja que tem que pagar pelo aquilo que fez. E a igreja que acha que a pessoa adúltera deve ser perdoada, deve ir em paz e não pecar mais, é a igreja da misericórdia, que expressa a graça de Deus. E Jesus agiu pelo lado da misericórdia e não pelo lado da lei. Eles queriam que Jesus agisse pelo lado da lei, mas Jesus, não, eu vou agir segundo a minha misericórdia. Misericórdia. As boas obras, elas devem glorificar o nome de Deus. Só que o que acontece? Quando nós praticamos boas obras, é lógico que a gente vai ser visto. Então não é pecado a obra ser vista. Alguns interpretam aquela palavra de Jesus, que a mão esquerda não deve saber o que a mão direita faz, ou vice-versa. Isso daí é um outro contexto. Porque as obras boas, elas são vistas. E não tem nenhum problema em ser vista. A candeia é para ser colocada bem no alto, para iluminar a casa toda. Uma cidade bem luminosa, sobre um alto monte, todo mundo vê ela. Então não tem problema da obra ser vista. Uma boa ação, ela é vista por todos. E a gente, às vezes, não sabe se comportar quando estamos sendo vistos por todos. Aí é um grande erro do cristão, porque ele não sabe se comportar quando ele está sendo visto. Só que ele tem que ser visto, porque ele tem que praticar coisas boas. Indo para um outro tópico, as boas obras devem ser glorificadas pelos não evangélicos. Os não cristãos devem ver as nossas obras e glorificar a Deus. Porque essa glorificação é um reconhecimento de que a pessoa está sendo usada por Deus. Então o não evangélico vê o cristão praticando uma boa obra e fala: obrigado, Deus, porque ele está agindo segundo o teu mandato, segundo o seu impulso. Então o não cristão deve glorificar a Deus. E a pessoa que recebe essa glorificação,
A pessoa que se exalta quando está fazendo coisa boa. A pessoa que não sabe se comportar nesses dois tópicos, que recebe a honra dela aqui na terra, Jesus Cristo disse que ela já recebeu o seu galardão. Já recebeu o galardão. E quando chegar naquele grande dia, não tem o que fazer por essa pessoa. Não vai ter galardão, porque ela já recebeu o galardão dela aqui na terra. Ela fez coisas boas e foi reconhecida por isso. Então não tem mais galardão. Aí a grande discussão, já está chegando o fim do vídeo, né? 31 e 49, daqui a pouco cessa. Mas a grande discussão entre obras e fé. Aí entra Tiago e Paulo. Bem no final eu vou falar disso. Mas não tem contradição entre um e o outro. Cada um está defendendo a sua linha de raciocínio. Tiago está pelo lado dos cristãos e Paulo está pelo lado dos não cristãos. Para Tiago a obra é importante. Para Paulo a fé é importante. Cada um no seu ponto de vista. Para Tiago, em primeiro lugar vem as obras, porque os cristãos têm que fazer obras. Para Paulo, em primeiro lugar vem a fé, porque o não cristão tem que ter fé. Fé para ser salvo. O que chama a atenção de Deus para o cristão, segundo Paulo, segundo Tiago, é as obras. O que chama a atenção de Deus para os que não são cristãos, para Paulo, é a fé. Então não tem nenhuma contradição. A fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta, na visão de Paulo. E as obras sem fé é morta, na visão de Tiago. Os cristãos devem praticar obras boas. Os não cristãos devem praticar a fé boa para ser salvo. Para Tiago, vai acabar o vídeo e vai ficar muito confuso. Mas que nós praticamos coisas boas para a glória de Deus. Amém.